Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. E no Sala de Entrevista, a jornalista Luísa Rabelo conversa com o escritor Hugo Saraiva, que lançou mais um livro para preservar a história do futebol maranhense. O nosso telejornal está no ar. Estamos de volta com o assunto futebol. Após a produção de livros dedicados à história dos times Sampaio Corrêa e Motoclube, o escritor Hugo Saraiva lança mais um livro para preservar a história do futebol maranhense. E a jornalista Luísa Rabelo conversa agora com o escritor. Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Clube Menores da Capital. Esse é o título mais recente do escritor e profissional de educação física Hugo Saraiva, que está aqui ao meu lado e que conversa agora com a gente sobre esse livro. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, prazer estar aqui. Para a gente começar, eu queria saber, não é seu primeiro livro, né? Eu queria saber de onde é que vem essa paixão pelo futebol e por escrever o futebol. A paixão de criança, adolescente, né? Eu sou do interior e, assim, na cabeça de uma criança do interior que tinha pouco contato com o futebol de São Luís, eu imaginei que só existisse Flamengo, São Paulo, Palmeiras. E um domingo, brincando em casa, fui ligar o rádio e eu vi o Maranhão Atlético Clube. Então aquilo era um mundo novo para mim, né? E eu fiquei condicionado a todo domingo ligar no mesmo horário e foi aí que eu comecei a entender o que era o futebol em São Luís. Aí eu conheci Motoclube, Sampaio Corrêa. E a partir daí virou assim uma coisa que eu incorporei para a minha vida, o futebol também de São Luís, né? Então, a partir daí eu passei a me informar mais, pegava os jornais, recortava a parte de esporte, guardava e começava a ler e entender melhor o que era o futebol de São Luís. E a partir daí, aliado ao que eu já gostava, que era o esporte, né? Eu me graduei em Educação Física e dessa ideia de ter o esporte como quase que uma filosofia de vida, o futebol também, é que surgiu a ideia de fazer a minha monografia de conclusão de curso sobre a história do Sampaio Corrêa. E daí para falar sobre os outros foi muito rápido, né? Então, logo após o Sampaio, eu escrevi sobre o Motoclube, depois o Maranhão e agora sobre os clubes menores da capital. E aí você está falando que antes você não imaginava que teriam clubes aqui na capital, Isso. né? Eu imagino, a partir da sua fala, que foi um processo difícil para escrever esse livro. Foi de fato um processo difícil? Como é que foi? Todo livro, acho que, sobretudo quando ele é histórico, né? A gente tem que correr atrás de fontes e tudo. Ele é um processo bem complicado, né? Por exemplo, o novo livro, que é o Almanaque do Futebol Maranhense, eu concluí ele em 9 anos. Foi uma história longa, né? Porque são 8 clubes e aí imagina, tem que pegar o histórico, a fundação, às vezes o fundador não está mais vivo, alguns eu consegui, outros são mais recentes. Então foi um trabalho muito complicado, aí vai costurando com informações de jogadores, ex-dirigentes, pessoas da torcida que tem muita bagagem ainda. Então é realmente um trabalho, vai para a Biblioteca Pública Benedito Leite, passar horas e horas, férias, ali, sei lá, uma jornada de 6, 7 horas, né, por dia nas férias. Então, é bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo é bem gostoso produzir um livro, né? E o resultado chegou aí em quase 350 páginas, relatando o que de melhor aconteceu com esses 8 clubes ditos menores da capital. E aí, gente, esse aqui, ó, não sei se está dando para ver direito, esse aqui é o livro que a gente está conversando, que a gente está falando. Aqui na frente tem alguns clubes, né, como você está falando, que você conta a história aqui. Qual é a curiosidade? Quais são as curiosidades que tem aqui? Caramba, tem muita, tem muita. Eu vou citar uma só, tá? Por favor. Tem o relato do Vitória do Mar, que era um clube que já é licenciado, do profissional. Ele, após uma disputa do Campeonato Maranhense da década de 70, ele foi fazer uma excursão pela Paraíba. Só que no meio do caminho, o próprio contratante sumiu. Então, os jogadores ficaram meio que à deriva. Eles não tinham hotel para ficar, não tinham nada e voltaram para São Luís, num que a gente chama de pau de arara.
Então vieram entre porcos, galinhas, e nessa dificuldade chegaram assim a São Luís. E tem várias histórias. Eu sempre digo que o futebol maranhense ele é muito rico, sobretudo em décadas passadas, quando ainda era quase que estritamente amador. Então a gente tem vários relatos de torcedores que, pô, vamos pegar o Nilzinho Santos, que hoje a gente já conhece, mas na época ele não tinha alambrado, então o torcedor agredia jogador no meio do jogo. O torcedor jogava moeda, jogava nota para jogador que fazia gol, o jogador pegava, colocava dentro do meião. Era o que a gente hoje chama de bicho, né? Que é o dinheiro pela vitória. Então tem muita história. Então o torcedor que adquirir o livro, ele vai conhecer muita história mesmo curiosa, de passagens assim, que a gente chega, que parece até mambembe do futebol maranhense. Você falou no começo da nossa entrevista sobre um trabalho de conclusão de curso e aí, a partir disso, a gente tem aí esse processo de estudo do futebol. Como que esse livro ajuda essas pessoas que pretendem estudar o futebol e também esses torcedores apaixonados? Eu sempre digo que para a gente conhecer o presente é importantíssimo saber o que foi o passado, né? Então, por exemplo, eu sempre tive um cuidado nesses meus livros de mostrar quem era a figura do Nilzinho Santos, por exemplo, né? Que além de ser o nome que dá um estádio aqui conhecido em São Luís, ele foi um grande industrial que ajudou a economia maranhense no início do século passado, né? Ele era filho de industrial e ele teve um papel assim, importante, não só no esporte, como na economia de São Luís. Então, o torcedor que adquirir o livro, ele vai conhecer um pouco do que era São Luís do passado, contextualizando com o futebol, para entender um pouco mais do processo que se tornou a São Luís de hoje. É isso. Hugo, eu queria te parabenizar por esse trabalho, é um trabalho riquíssimo. E eu queria saber, assim, as pessoas que estão em casa, que querem adquirir seu livro, como é que faz? Bom, o livro, ele graças a Deus, ele teve uma resposta muito grande, muito até melhor do que eu imaginava. Ele esgotou, ele teve 2 tiragens esgotadas em menos de uma semana. Então, hoje, o livro ele está à venda em um único ponto, pela falta de livros à venda, porque já esgotaram, né? Então, ele, na livraria de leitura do Shopping São Luís, do Shopping da Ilha, ele já esgotou. Na livraria Amei, que é a livraria dos escritores maranhenses no São Luís Shopping, ele também esgotou. Então, o único local disponível hoje ao torcedor que queira adquirir o livro, ele está à venda na livraria Vozes, na Rua do Sol, né? Perfeito. E aí, futuramente, vem mais uma tiragem, porque realmente a procura foi muito grande, eu fiquei até surpreso, porque imaginaria, pô, clube menor, e eu tive uma resposta muito grande do torcedor maranhense de fora, pesquisadores de fora, muita venda realmente para o público geral de fora e também para o maranhense que reside fora. Só para a gente finalizar, uma curiosidade que eu acho que é de muita gente de casa, você escreve aí sobre os clubes menores, sobre os clubes daqui de São Luís. O Hugo Saraiva é torcedor de quem? Olha, eu sou boliviano, né, torcedor do Sampaio Corrêa, mas eu sempre digo que eu sou o único caso, talvez no mundo, de um torcedor que passou por todos os rivais. Eu comecei, como eu disse, o primeiro contato que eu tive foi com o Maranhão Atlético, desconhecia, e na rádio tocava o hino. Então foi um amor à primeira vista, tocava o hino, achava aquilo deslumbrante. Então, logo no ano seguinte, isso foi em 95, em 96 eu acompanhei toda a campanha do Motoclube, que quase subiu para a primeira divisão do Brasileiro, então eu acompanhava ali na televisão, os jogos e tudo. Então eu realmente torcia. Agora, nesse mesmo ano, aliás, eu virei boliviano por conta de uma derrota no Campeonato Brasileiro. Acho que fiquei com tanta pena que eu abracei o clube e virei boliviano. Então nunca vi um caso desse. Mas eu sou boliviano, só que, assim, antes de ser boliviano, eu gosto muito do futebol daqui. Tanto que escrevi os livros sobre os 3 grandes da capital e agora os menores. É isso, Hugo. Foi um prazer conhecê-lo, conhecer sua história. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Valeu. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luiz, e parabéns para o Hugo Saraiva, um grande incentivador do futebol maranhense.